Depois de tantas provações, de água jorrando da rocha e de vitórias em batalhas difíceis, Moisés ainda enfrentava um gigante. Não era um inimigo armado, mas um peso invisível. A responsabilidade de cuidar de milhões de pessoas sozinho. A história de hoje, em Êxodo capítulo 18, nos leva para o meio do deserto, onde uma visita inesperada traz não só a família de volta, mas também um conselho que mudaria para sempre a forma de liderar o povo de Israel. Imagine a cena: tendas espalhadas pela areia, o sol do deserto brilhando e, ao longe, uma pequena caravana se aproximando. É Jetro, o sogro de Moisés, que chega em um momento crucial. Ele está trazendo Zípora, esposa de Moisés, e seus 2 filhos, Gersão e Eliezer, de volta para ele. Mas Jetro não era apenas um parente vindo visitar. Ele era o sacerdote de Midian, um homem experiente e temente a Deus. Quando Moisés vai ao encontro dele, a cena é cheia de respeito e carinho. Eles se saúdam, se abraçam e entram na tenda. Ali, com a simplicidade de uma conversa entre amigos, Moisés abre o coração. Ele conta tudo, cada detalhe de como o Senhor havia libertado Israel do Egito, as maravilhas, os livramentos, as dificuldades do caminho. Ele descreve a mão poderosa de Deus agindo contra Faraó e todo o seu exército. Jetro ouve atentamente, absorvendo cada palavra, cada milagre relatado. Não era apenas uma história de aventura. Era o testemunho vivo do poder de um Deus que cumpre suas promessas. Ao ouvir tudo o que Deus tinha feito, Jetro não consegue conter a alegria. Ele não fica feliz apenas pelo genro, mas por todo o povo. Sua reação é de pura adoração. Ele declara: "Bendito seja o Senhor, que livrou vocês das mãos dos egípcios e de Faraó. Agora eu sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque ele mostrou sua superioridade justamente naquilo em que os egípcios agiram com arrogância." As palavras de Jetro são uma confissão de fé poderosa. Ele, um sacerdote de outra terra, reconhece a soberania do Deus de Israel. E essa fé não fica só nas palavras. Jetro oferece holocaustos e sacrifícios a Deus. E então, algo lindo acontece. Arão e todos os anciãos de Israel se juntam a ele para comer na presença de Deus. É uma cena de comunhão, de unidade, onde um estrangeiro lidera um momento de louvor que une toda a liderança de Israel. Eles celebram juntos a bondade e a grandeza do Senhor, mas a paz daquele reencontro logo dá lugar a uma cena de caos organizado. No dia seguinte, Jetro observa a rotina de Moisés, e o que ele vê o preocupa profundamente. Desde a manhã até o final da tarde, uma fila imensa de pessoas se forma diante de Moisés. Ele está sentado, sozinho, julgando cada caso, resolvendo cada disputa, ouvindo cada queixa. O povo fica em pé, esperando por horas, sob o sol do deserto. O rosto de Moisés, com certeza, já demonstrava o cansaço extremo daquela tarefa interminável. Jetro, com sua sabedoria de anos, não se contém e pergunta de forma direta: "O que é isso que você está fazendo? Por que você se senta sozinho para julgar, e todo esse povo fica em pé diante de você o dia inteiro?" A pergunta é quase retórica. Ele já sabe a resposta, mas quer que Moisés verbalize o problema. E Moisés responde, talvez com um suspiro cansado: "É que o povo vem a mim para buscar a direção de Deus. Quando eles têm uma questão, vem a mim. Eu julgo as causas entre eles e os ensino sobre os estatutos e as leis de Deus." Na cabeça de Moisés, ele estava fazendo o certo. Ele era o canal de Deus para o povo, e era seu dever atender a todos. Mas ele não percebia o custo disso. É nesse ponto que Jetro, com a autoridade de um pai e a sabedoria de um conselheiro, intervém com firmeza, mas com muito amor. Ele olha nos olhos do genro e diz palavras que ecoam até hoje para qualquer líder sobrecarregado: "O que você está fazendo não é bom." Essa frase é um choque. Como assim não é bom? Moisés estava servindo a Deus, se dedicando ao povo, mas Jetro explica: "Você vai se esgotar completamente, e este povo também. Essa tarefa é pesada demais para você. Você não pode fazer isso sozinho." Que palavras poderosas. Jetro não estava criticando a dedicação de Moisés, mas o método.
ele estava mostrando que até a melhor das intenções pode levar ao esgotamento se a estratégia estiver errada. E então, ele oferece a solução. Agora, ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. O conselho de Jetro é brilhante em sua simplicidade e eficácia. Ele não diz para Moisés parar de liderar, mas para liderar de forma mais inteligente. A proposta é criar uma estrutura. Primeiro, Jetro diz: continue sendo o representante do povo diante de Deus. Leve as causas mais importantes a ele. Ensine a todos os estatutos e as leis. Mostre o caminho que devem seguir e o trabalho que devem fazer. Ou seja, a função principal de Moisés, a de conectar o povo a Deus e ensinar a palavra, deveria ser mantida e priorizada. Mas, para as questões do dia a dia, a justiça cotidiana, a solução era delegar. Jetro detalha o plano. Procure em todo o povo homens capazes, que temam a Deus, homens de verdade, que odeiem a ganância, e coloque-os como líderes sobre grupos de 1000, de 100, de 50 e de 10. Veja os critérios. Não era apenas habilidade, mas caráter. Homens com temor a Deus, íntegros, honestos. A função desses novos líderes seria clara: que eles julguem o povo em todo o tempo. Qualquer causa grande e complicada, eles trarão a você, mas todas as causas pequenas, eles mesmos julgarão. O resultado? Assim você aliviará a sua carga e eles a levarão com você. Jetro não propôs uma solução mágica, mas um sistema de liderança compartilhada, uma rede de apoio que fortaleceria não só Moisés, mas todo o povo. O mais incrível dessa história é a reação de Moisés. Ele, o homem que falava com Deus face a face, que recebeu as tábuas da lei, que abriu o Mar Vermelho, poderia facilmente ter dito: quem é você, meu sogro, para me dizer como liderar o povo de Deus? Ele poderia ter se ofendido, ter se apegado ao seu jeito de fazer as coisas. Mas Moisés demonstrou uma humildade gigantesca. Ele ouviu a voz de seu sogro e fez tudo o que ele disse. Imediatamente, Moisés colocou o plano em prática. Ele escolheu homens capazes de todo o Israel e os designou como líderes sobre o povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. A partir daquele momento, a cena no acampamento mudou. Em vez de uma única fila gigante, vemos vários grupos menores sendo atendidos por seus líderes. As disputas de vizinhos, as questões mais simples, tudo era resolvido de forma rápida e eficiente por esses homens. As causas realmente pesadas, aquelas que exigiam uma direção divina mais específica, continuavam chegando a Moisés. Mas agora, ele tinha tempo, energia e foco para lidar com elas. O peso foi dividido, a justiça se tornou mais acessível e o povo foi muito melhor servido. Com sua missão cumprida, Jetro se despede. Moisés o acompanha e seu sogro volta em paz para sua terra. O encontro foi breve, talvez durou poucos dias, mas o impacto daquele conselho sábio e da humildade de Moisés em aceitá-lo ecoaria por toda a história de Israel, estabelecendo um modelo de liderança e organização que serve de lição até hoje. Essa passagem de Êxodo 18 é riquíssima em ensinamentos. O primeiro, e talvez mais sutil, é que Deus fala conosco de várias maneiras. Moisés estava acostumado a ouvir a voz de Deus de forma espetacular, na sarça ardente, no topo do Monte Sinai, em meio a nuvens e trovões. Mas aqui, Deus fala através da voz calma e experiente de um sogro preocupado. Isso nos lembra que precisamos estar atentos aos conselhos de pessoas sábias e tementes a Deus que Ele coloca em nosso caminho. Às vezes, a direção que tanto pedimos em oração vem na forma de uma conversa sincera com um amigo, um familiar ou um mentor. O segundo ensinamento é direto e poderoso. Não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. As palavras de Jetro, "Este negócio é pesado demais para ti", são um lembrete divino. Existem fardos que Deus nunca planejou que uma só pessoa carregasse. Delegar, pedir ajuda, dividir responsabilidades não é um sinal de fraqueza ou falta de fé. Pelo contrário, é um ato de sabedoria, humildade e obediência a um princípio divino de comunidade e cooperação. Terceiro, vemos os critérios para a verdadeira liderança.
Jetro não disse para Moisés escolher os mais populares, os mais ricos ou os mais eloquentes. Ele disse para procurar homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que odeiem a avareza. O caráter vem antes do talento. A integridade é mais importante que a influência. A obra de Deus não precisa de super-heróis, mas de servos com corações inteiros, que amem a justiça e odeiem a corrupção. E por fim, o resultado de aplicar a sabedoria divina é sempre bênção para todos. Quando Moisés ouve e obedece ao conselho, ele é aliviado e o povo é mais bem cuidado. A organização, quando guiada por Deus, não é burocracia fria, é uma expressão prática de amor e cuidado. Estruturar o trabalho permite que mais pessoas sejam servidas e que o líder principal possa se concentrar naquilo que só ele pode fazer: buscar a Deus e guiar o povo na visão maior. A história do conselho de Jetro nos mostra que, no deserto da vida, Deus não provê apenas o milagre espetacular, como o maná que cai do céu. Ele também nos dá a sabedoria prática para o dia a dia. Nos ensina a organizar a caminhada, a repartir o peso e a liderar com inteligência e humildade. Que possamos ter os ouvidos de Moisés abertos para ouvir a voz de Deus. Venha ela de um trovão no monte ou de um conselho sábio de um amigo. Obrigado por acompanhar mais este capítulo do nosso projeto Êxodo. Até a próxima!